Boa noite, Eliana. Boa noite a todos que já estão aí na sala. Uma alegria tê-los Boa conosco. noite, Li, tá boa? Não, obrigado, meu filho. Filhote chegando em casa. Isso é bom. Daqui uns dias eu vou poder falar isso também. Isso é bom também. E aí? Mas aí vamos Você recebeu conversar um alguma bocadinho mais, pergunta? né? Isso. Você recebeu alguma pergunta Não, que eu tinha não. deixado aberto? Se alguém quisesse interagir? Bom, então vamos lá. Você tem alguma coisa para falar em termos numerológicos das suas leituras aí? Você já tinha falado, né, sobre a palavra medo, Sim, sim. sobre. Tem. É, sempre tem, né? Número é comigo. Uhum. É interessante, assim. Hoje, né, essa coisa do medo aí, tudo que a gente está vivendo, né, e que está cada dia mais acelerado esse processo, porque são tantas coisas, não é, a situação da pandemia, né, essa coisa aí que está aí, mas toda a coisa política e tudo isso está gerando uma insegurança muito grande, né, em todos nós. E se não prestarmos atenção, a gente embarca, né? É como se todo esse processo a gente estivesse passando por um grande teste. Uhum. Sabe aquele momento que eu creio que pelo menos eu acho que quem me segue, né, assim, são pessoas que desejam o tal do salto quântico, que deseja a elevação da consciência, que deseja realmente viver uma vida pautada em respeito, em amor, em harmonia, onde você simplesmente não precisa viver em sobressaltos. E eu acho que chegou esse momento. Só que é aquilo que eu acho que nós falamos na outra live, que são as dores do trabalho de parto. Né? A gente está realmente vivendo um momento desse nascimento, né? Desse nascer dessa nova era, vamos dizer assim. Só que hoje eu estava lendo, aliás, eu amanheço, eu falei que eu nunca assisti tanta live, li tanta coisa igual esse período. E eu vi uma pessoa falando que nós não estamos, a gente está vivendo uma terceira guerra mundial, só que essa guerra é espiritual. Uhum. Não é uma guerra física, não é uma guerra, é uma guerra espiritual entre duas forças, né? E isso, querendo ou não, gera essa insegurança, né? Ou esse medo, na verdade, foi destilado, né? Ou instilado no campo essa frequência, né? Esse vírus chamado medo. E o medo, infelizmente, a frequência em hertz
do medo é muito baixa, né? Muito, muito baixa. E o medo, o que que é? Se a gente for olhar dentro de um contexto energético, o medo é para nos colocar em estado de alerta. Então, é uma frequência, é uma energia que a gente não pode classificar como boa ou má, tá? Mas que nos coloca em estado de alerta. Então, algo, a gente percebe algo e aquilo nos coloca em estado de alerta. Para quê? Para que a gente possa agir. Uhum. Para que a gente tome uma ação, né? Só que não é isso em geral o que acontece. Em geral, o que acontece é que a gente entra no pânico e na paralisia, né? E alguns poucos, né? Porque não são todas as pessoas, mas quem entende disso, eu também já falei a respeito disso, que alguns poucos sabem exatamente como controlar as pessoas através dessa frequência do medo, né? Uhum. Então, as pessoas passam a ser manipuladas, né? E não percebemos isso, né? A gente não consegue, ou a grande maioria não percebe o jogo por detrás do jogo. O que é que está acontecendo por trás de toda essa história, né? Porque se a gente for ver, em termos até da saúde, quando a gente pega, falando dentro desse contexto que a gente está vivendo, quando a gente pega todos os registros dos anos anteriores em relação à quantidade de óbitos, a gente vai ver que nós não estamos hoje muito acima do que foi ano de 2018, 2017. Então, assim, o que é de fato essa história? Mas o medo leva a uma... É como se a gente pusesse aquela viseira, né, que é colocado nos animais para eles olharem só para uma determinada... E a gente perde todo esse ângulo, né? A gente passa a não enxergar, a não prestar atenção mesmo, né? E ao abaixar nossa frequência, a gente fica suscetível a N coisas, a N situações. Por quê? Porque vai de encontro. Eu estou aqui carregando o celular e eu pus o fio, tá em pezinho assim no fio, entendeu? Aí ele vai tombando assim. Mas se a gente for observar, lembra que para quem não assistiu, a palavra medo dá 20, né? 20, se eu somar 2 e 0, é 2. 2 fala do quê? Do emocional, das nossas emoções, né? O 2, ele fala que de forma negativa é eu me aprisionar às emoções e ficar ou manipular ou ser manipulada através das emoções. As nossas emoções vão bater de encontro com toda a nossa história ao longo da nossa vida, na nossa linha de tempo, seja nessa vida ou em outras, ou das informações que a gente traz pelo campo tanto genético quanto epigenético dos nossos pais. Então, a gente traz informações e quando a gente se depara com determinadas informações,
essas informações entram em ressonância com essas histórias ou Essas esses memórias. arquivos, essas memórias que estão aprisionadas, né? Agora, a palavra medo, dando 20, eu tenho que aprender a olhar para o lado positivo dessa frequência, que é uma frequência, uma frequência. Eu posso vibrar ela de forma negativa ou de forma positiva. O lado positivo do 2 é o quê? Usar de sabedoria. O 2 é o lado feminino da história. E talvez aí pegue tanto, porque o feminino foi muito massacrado, muito. Né? Hoje a gente está vendo o feminino voltar, né? Essa energia começar a surgir novamente, mas existe toda uma história aprisionada dentro de todos nós, tá? O feminino não é só em mulher, é em homens e mulheres, né? Trabalho lá do hemisfério direito do nosso cérebro, e é o lado nosso que faz a conexão com a fonte. Mas também nesse processo todo, muitos de nós perdeu a conexão com a fonte. E isso dá uma sensação de abandono profundo em todos nós. Porque a gente só pode contar com um lado concreto, material, e isso, e sabe, não traz uma segurança e nem supre. O lado feminino, que é esse 2, é escutar a intuição, usar da sabedoria, estar nessa conexão para acessar o que é melhor neste momento. Mas para isso eu tenho que aprender a aquietar, silenciar, para poder aprender de novo a me escutar. Porque nós perdemos também essa capacidade de silenciar e nos escutar. Né? Então, esse medo, ele fala disso. Se a gente pegar o contexto atual, né, vírus, a palavra vírus também dá 20, coincidentemente. Tem a mesma frequência da palavra medo, né? Com informações de vogais e consoantes diferentes, porque a palavra vírus, as vogais dá 9, né? Então, vai trazer aí para a gente, o 9 é um professor. Então, ele traz aí uma informação. Existe dentro do vírus, porque o próprio vírus é um campo informativo, né? Sim. Ele é o RNA, ele vem com a informação, ele traz só a informação. Entrou em contato com a célula, a coisa ali, então, vai ser, a célula tem que abrir para a informação poder entrar. Isso é muito interessante da gente saber, porque o campo também funciona da mesma forma. Se eu, em contato com o campo e com todas as informações que estão sendo jogadas 24 horas nele, eu abro o meu campo para essas informações, eu vou ser contaminada. Entende? Aí o meu sistema inteiro vai reagir para quê? Para poder interagir com isso e ver como é que ele se livra disso. Mas aí ele vai bater no emocional, vai bater nas histórias, nas memórias e todo o processo. Então começa a ativar dentro de nós e o medo então vem à tona. Porque aquilo tudo que é oculto ainda, ou às vezes a nossa imaginação também que começa a criar dentro, óbvio,
de todo o processo que nós temos para trás, né? A gente começa a criar cenários não tão bonitinhos, né? Não tão amigáveis, né? E, e é isso. É assim, eu peguei a palavra coragem, né? Vamos ver a Que vamos coragem. pôr aqui que seria um pouco de antídoto, né, para o medo. Uhum. A própria a palavra coragem é muito interessante, que você vai pegar cor e agem, Sim. né? Cor é dar cor à vida, é trazer essa energia e agir, né? Então, a palavra coragem nos instiga a não só colocar vida, mas também a agir. Porque quando a gente está com medo, a gente costuma ver tudo meio que sombrio, por um filtro muito tenebroso, né? E a coragem é a gente tirar esse filtro, é colocar cor, é ousar, mas a palavra coragem vai dar 25, que é 7. Eu tenho que acreditar em mim. E o carro-chefe desse 7 é o 2. 25 é o 2. Quer dizer, é aquele 2 que tem lá no medo, né? Então, o carro-chefe é o 2. Quer dizer, eu tenho que acessar a sabedoria, eu tenho que escutar a minha intuição, eu tenho que ter flexibilidade, jogo de cintura para poder lidar com as situações e, ao mesmo tempo, ousar ir além dos meus limites, ir além daquilo que eu dar um passo além, entende? Que é o 5, né? Eu preciso ousar, eu preciso fazer diferente, eu preciso experimentar coisas novas para chegar nesse 7 lá, né? O 7 é aquele que precisa de dar respostas. Ele precisa saber quem ele precisa mergulhar internamente para fazer esse movimento, ele precisa silenciar um pouco. Então, é um movimento, mas eu tenho que ter fé. Mas lembra, não é fé no externo, é fé no meu interno, no meu divino, no meu processo. Isso é muito importante. Então, seria necessário fazermos toda uma revisão de conceitos apreendidos e aprendidos, né? E até com relação ao medo, eu tenho uma certa dificuldade com essa palavra, porque como eu não reconheço em mim nenhum medo, segundo a psicologia é impossível não ter Uhum. medo, então eu vejo que existem duas coisas. Existe esse medo, que faz parte do nosso sistema, que vem com a função de nos alertar para um possível perigo e nos colocar, né, e nos disponibilizar de recursos para a fuga ou a ação que for necessária, Sim, né, que sim, dispara na nossa corrente sanguínea os hormônios que vão nos capacitar para fugir ou reagir. sim, Esse é o medo que é inerente à nossa natureza, ok? É o sim, que nos faz não atravessar na frente de um carro. sim. Agora, o medo aprendido, o apreendido, é aquele medo que quando desde criança nós começamos a ouvir, olha, não faz isso porque isso é assim, assim, assim. Aí começamos com uma série de ameaças de que vão nos criar condicionamentos, e não necessariamente é o nosso sistema que vai reagir nessa forma intuitiva. Vai Sim, reagir com base naquilo que nos é ensinado. sim, Ok, que o que nos é ensinado amorosamente por aqueles que nos educam, pelos pais ou por quem cuida de nós quando pequenos, com a melhor das intenções, ok, benéfico. O problema é que mesmo com a melhor das intenções, e nós fazemos isso também, né, com os nossos filhos, a gente vai
incutir uma série de limitações, de restrições, tornando espesso esse filtro que deveria funcionar de uma forma muito mais saudável. Sim. E aí, quando nós começamos a agir em função desse medo aprendido, aí sim é que entram os limites. Porque vem esse medo que nos paralisa de uma forma que não é necessariamente fundamentada e lógica, mas que vai nos formatando, nos ditando as ações ou não, né? Ou as paralisações, que é mais comum, que é o que a gente é submetido ao longo da vida. E esse mesmo processo do medo, no meu entendimento, ele vai agravando esse distanciamento de nós mesmos. Porque quanto mais submetidos a esse programa, quanto mais influenciados por ele, né? Porque eu diria que o medo é um programa, Sim. Sim. mais difícil é conseguirmos ouvir essa voz interior. Quanto mais sujeitos ao programa do medo, mais desconectados da intuição. Aliás, a intuição é algo que por muito tempo foi até ridicularizado, né? Como se você falar que você confia, que você está seguindo a sua intuição, está pedindo para ser chamado de doida, né? Que também não importa, né? Mas, Uhum. enfim, anda lá perto. Então, assim, quando nós temos que voltar para dentro, voltar a estabelecer uma conexão mais amistosa, restaurar essa confiança, aprender a ouvir essa voz. Isso tudo tem sido pedido, eu acredito que já há um bom tempo, mas nesse momento que nós vivemos isso se intensifica, e é aquilo que a gente já falou antes, né? A oportunidade também se faz presente. Mas como? Eu sinto que as pessoas estão muito desorientadas até com relação, porque não, são tantas vozes. Sim, são muitas vozes, só fazer uma conta aqui. São muitas vozes. E a grande maioria, isso que você falou, o medo é ensinado, né? Agora, quando a gente resolve, apesar de tudo, tá? Porque a gente recebe programações infinitas, desde, vamos falar assim, experiências vividas, tá? Ao longo da nossa, principalmente em criança, porque tem até um estudo ele até já morreu, Pedro Grisa, que ele tem um livro dele falando sobre os jogos de personalidade, fala que tudo que a gente vive hoje, todas as nossas reações agora de adulto, vem de um registro que é feito desde o momento que a gente é concebido até mais ou menos 7 anos de idade. Seria Uhum. a nossa caixinha de Pandora, a caixa preta. Tudo que vai atuar e influenciar o resto da nossa vida está ali. E foi absorvido dentro desse período de 7 anos, mais ou menos. Aí, se a gente pergunta o que é que tem ali dentro dessa caixa? Gatos e lagartos e põe cobras e lagartos ali dentro, né? Não? Que a gente não tem muito noção do que é que está ali, né? Fora tudo que a gente vive e memoriza e guarda conscientemente e as que não estão conscientes. Vai chegando o momento da nossa vida já adulta que as coisas começam a não funcionar tão bem, ou esse medo paralisante, né? Se a gente não parar e resolver olhar para isso, apesar da dor,
nós nunca vamos sair desse processo. Porque é difícil, muitas vezes, a gente olhar para determinadas situações. É muito difícil. A gente encarar determinadas coisas, né? Eu lembro quando eu fiz um processo que veio uma coisa muito ruim à tona, eu entortei inteira, igual aquele filme que era estranho, caí no chão, fiquei toda torta. Deu O pessoal tetania. tentando deu tetania, o pessoal tentando eu falei, não abre minha mão que vai quebrar. Era uma coisa como se fosse uma contração tão profunda no meu corpo que eu comecei a ter medo de olhar para aquilo, mas aquilo veio com tanta força que não tinha como eu não olhar para aquilo. Eu acordava chorando e dormia chorando. Às vezes eu acordava de madrugada toda torta. E eu sozinha dentro de casa, eu batendo a mão com as crianças pequenas e tentando. Quer dizer, eu tive que olhar para aquela situação. Eu tive que encarar aquilo, porque senão aquilo ia virar um monstro dentro de mim e me perseguir enquanto eu não olhasse para aquilo e simplesmente aceitasse. O aceitar não necessariamente é eu achar que está certo. Uhum. Não é passar mão nas situações. Não é nada disso. Mas é aceitar que foi assim. Até dentro da constelação familiar é muito falado isso. Foi assim. Isso não quer dizer que está bacana, que é legal, que é tudo ok. Não. É Mas, ficar com o que é. exatamente, foi assim. Porque a partir dessa aceitação, o nosso olhar, não só para a situação, como para nós mesmos, começa a mudar. E a gente Uhum. começa, então, a se enxergar por outros ângulos, com outra visão, com outro sentimento, a se acolher mais. E esse, para mim, eu entendo que é o único caminho que nós temos de começar a sair dessa prisão, porque o medo está diretamente ligado não só à culpa, né? Como a própria medo, é culpa e essa sensação de inadequação, muitas vezes, que é exatamente pela sensação de culpa ou porque você passa por alguma coisa. Vamos lá para a questão da pedofilia. Quantas crianças crescem se sentindo culpadas porque foram elas a causadora daquele ato? Porque o jogo é invertido. Porque você entende? Aquele que Uhum. quer que você sinta medo, ele quer que você também sinta outras coisas. E a forma de domínio é essa. Então, assim, são coisas que a gente tem que ir aprendendo a olhar. Lembra que eu falei, eu tenho sempre que dar um passinho para trás. Eu tenho que Sim. não ficar tão grudada naquilo que está ali, porque senão eu não consigo ver. Eu preciso dar um distanciamento. E esse distanciamento é emocional. Eu preciso me distanciar emocionalmente das situações para ter um olhar mais neutro e conseguir, então, ver o que realmente está ali, né? É a sala escura com uma corda enrolada. Mas se você entra no medo, você vai ver uma cobra, ela se mexendo, você começa a entrar, né? Então as coisas tomam dimensões muito maiores do que deveriam quando a gente simplesmente não para, dá esse passinho para trás e olha com outro olhar, né?
é um outro olhar. E isso demanda coragem? Sim. É porque eu tenho que agir, eu tenho que dar esse passo além daquele limite que eu me auto-impus, até para saber se realmente eu consigo ir além. E é muito interessante que quando a gente consegue dar esse passo além, a gente vê que a gente é capaz, que a gente tem capacidade, que a gente consegue fazer, né? É muito precioso tudo isso, né? É muito precioso. Sim, a grande questão é justamente essa força, essa condição para se permitir esse passo, essa ação, né? Agora, quando a gente fala sobre essa questão do voltar para dentro, acho que nós vamos bater muito, muito nessa tecla todas as vezes, porque é preciso, de uma vez por toda, que cada um de nós assimile a verdade disso, né? Não existe resposta fora, está tudo dentro. E essa foi a grande pegadinha de todas, porque por muito tempo nos fizeram acreditar ao contrário. Então, assim, lá dentro existe, né, a reminiscência, essa lembrança, mas há muito, muito sutil, muito encoberta, né? Muita coisa por cima, bem sufocada, bem camuflada, que é como estratégia mesmo para que a gente não chegue lá, né? Sim, sim. Diante disso tudo que nós estamos vivendo enquanto coletividade, é muito interessante observar os diferentes comportamentos das pessoas diante de tudo. Eu tenho ficado surpresa porque na semana passada eu até comentei, né, do rapaz que eu encontrei no supermercado. Aí veio uma pessoa fazer um serviço aqui em casa e assim, aparentemente mais de uma visão um pouco mais simples, digamos assim. Sim, E ele tocou no assunto da pandemia, né? E eu falei o que eu penso, mas já preparada para uma reação espantada, né? Que a maioria das pessoas emite. E eu fiquei muito surpresa quando ele também pensa assim, né? Ele também vê que tem muito, muito mais coisa estranha, essa questão mesmo do número de mortes que você está falando, ou seja, as pessoas estão enxergando, né? Estão sim, enxergando porque eu acho que dessa vez eles subestimaram a capacidade da maioria de nós, ou eles estão desesperados porque alguma coisa está acontecendo e nós não estamos sabendo também. Então, assim, é como se não houvesse mais muita coisa a perder, então vamos fazer do jeito que dá para fazer. E veio uma estratégia assim muito lambuzada, porque coisas como assim, contraditórias, e tudo muito, 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 muito escancarado mesmo. Que, né, a sensação é de um jogo mal jogado. sim, E contudo, apesar das evidências, ainda muita gente que não consegue confiar, não consegue olhar além, não consegue quebrar os protocolos impostos, não conseguem ousar ter a sua própria opinião, né, diferente sim, daquilo que se pretende. sim, sim. Você vê, se fosse algo real, tá? Se fosse algo real, precisaria de colocar multa, porque você tem que usar máscara, porque você tem que isso, se você sair você vai ser multado, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que criando leis para poder cercear, entende assim, é óbvio que existe aí um vírus, isso é óbvio.
Mas será que a historinha que eles estão contando é a real historinha? Né? E essa coisa de você falar que as pessoas não conseguem, né? A grande maioria não é 100%, não, porque tem muita gente e está servindo para um grande despertar, né? Sim. A grande maioria ainda está preso. Aí a gente vai voltar lá naquele bate-papo que a gente fez, que era o medo de morrer, né? O medo da morte, Isso, né? isso. E aí o que que acontece? As pessoas param de viver com medo de morrer. Então elas não vão para a rua com medo de morrer, mas começam a morrer, né? Porque a quantidade de pessoas que entram em contato com depressão, com isso, com aquilo, mas não consegue dar esse passinho além do limite e experimentar e ver que porque o jogo, apesar de estar, eles estão fazendo um jogo, eles estão incutindo a culpa. E é por essa Sim, via que eles pegam. Você vai ser responsável pelo adoecimento de terceiros? Se sim, você não fizer isso, você vai, então, cria aí um sentimento de culpa e de responsabilidade. Eu tenho que ser responsável. É complexo, é bastante complexo, mas nós temos, não estou falando aqui que a gente tem que sair na loucura e ligar o dane-se e ir para a rua e fazer. Não é isso. Não é isso. Mas olhar com um olhar diferenciado para o que está acontecendo. Porque está acontecendo tudo junto e misturado. sim, Uma coisa não foi dando muito certo, introduziram outra, entende? Aí é a política, é briga, aí é questões sociais, enfim, virou um balaio de gato daqueles. E isso não estamos falando de Brasil, hein, gente? É mundo. Então, se é mundo, é algo inédito que nós estamos vivendo. Eu acho assim, não sei se sou eu que sou diferente, mas se fosse uma coisa só no meu quintal, ok, está acontecendo um evento aqui. Mas não é só no meu quintal. Isso está acontecendo no planeta, ao uhum, mesmo tempo, de forma simultânea. Então tem algo grande acontecendo nessa história. E é nesse olhar que nós temos que começar a ver. Mas é aquilo. Fomos ensinados a obedecer. A gente só é legalzinho se a gente é um bom menino, né? Assim, a gente tem que ser um bom menino, a gente tem que ser educado, a gente tem que uma série de coisas, fora toda, né? E isso tudo é romper com essas programações sim, é que nós temos que fazer. Se eu não dou conta de fazer isso sozinha, eu tenho que pedir ajuda. O que eu não posso é ficar paralisada dentro de histórias, né? Eu lembro muito bem, minha mãe contava uma história muito interessante que ela viveu, que antigamente, quando a minha avó saía, ia visitar alguém, e levou minha mãe. E aí minha avó já falava, não peça nada, não mexa em nada. Aquelas coisas, recomendações para criança. Não mexa em nada, não peça nada, não faça, não sei o que, tá. Se oferecerem,
você tem que aceitar. Porque senão é desfeita, falta de educação, você não aceitar uma coisa que as pessoas estão... Lá foi mamãe, junto com a vovó, para a tal da casa. Chegou lá, a senhora, a dona da casa, ofereceu uma coisa, um bolo, um doce, uma coisa. Era uma comida que mamãe detestava. Na hora que aquela mulher ofereceu, mamãe falou que olhou para a vovó e o olhar da vovó foi daqueles assim, fulminante. Ai de você se você não aceitar, né? Aí, mamãe, o que fez? Na ingenuidade criança, o que ela fez? Comeu rápido para acabar logo. Como ela comeu rápido, a dona da casa falou, meu Deus, que coisa linda, Ela adorou. E pôs... Aí, mamãe, o que ela fez? Ela falou assim, ok, eu vou apanhar, mas eu não vou comer isso. Ela começou a berrar, eu odeio, eu detesto, eu detesto. Quer dizer, ela ter que comer de novo aquela mesma coisa fez ela ter a coragem de recusar, mas de uma forma, né? Apanhou em casa, mas assim. Então, tem essas coisas, né? Que a gente ensina os nossos filhos a não ser verdadeiro. A ter que engolir algo, porque o outro ofereceu. Quer dizer, se o outro ofereceu, você é obrigado a aceitar. Engole. Imagina, né? Então, são Cruel. N situações que nós nos deparamos com elas, que foram isso, apreendidas, que foram, aliás, aquela coisa assim, desceu com ela abaixo, né? Que é um horror, né? Que é um horror. Mas chega uma idade, nossa, que nós temos que tomar pé da nossa própria vida e saber para que lado que eu quero ir. Eu tenho que começar a olhar e é aquilo. Muitas vezes eu não dou conta. Porque dói, porque é difícil mexer em determinadas feridas, né? E muitas vezes não é possível nem identificar quais são. Porque fica aquela coisa agindo lá como pano de fundo, mas não é perceptível, não é consciente, né? Então, muitas vezes é difícil quebrar isso Sim, não é sozinho. perceptível. Às vezes você não consegue ter claro o que é, mas você sabe que tem algo. Sim, sim. Porque você não está feliz, porque você está presa, porque você está amarrado ou a vida está aprisionada. Quer dizer, você sabe que tem algo, você não sabe o que é. Uhum. Mas se você sabe que tem algo, tem que pedir ajuda. Entende? Às vezes a pessoa é forte o suficiente de saber que tem algo e ela mesma começar o processo dela, de parar e perguntar o que é isso. Né? Eu fiz muito isso, às vezes durante a noite, eu ia dormir, eu jogava a pergunta. Né? Na verdade, eu estava jogando a pergunta para o meu inconsciente: o que é isso? Sim. Por que isso está acontecendo? Às vezes eu sonhava, acordava do meio da noite com informação, né? Então, nós podemos startar o nosso processo, né? A gente Sim. pode começar a trabalhar isso. Se está pesado demais, eu peço ajuda. Porque tem situações que eu dou conta de resolver comigo mesma. Que eu vejo que eu posso me boicotar. Porque ainda tem isso, né? A gente pode se boicotar dentro dos processos. Então, quando eu vejo que aquilo vai mexer muito num ponto que eu não dou conta, eu logo levanto a bandeirinha, socorro, né? Alguém aqui me ajuda, porque para quê? Para eu não boicotar o meu processo.
Porque é muito Sim, mais fácil a gente ficar preso dentro do próprio quadrado e não mexer. É a tal da zona de conforto. Mas você vive uma vida, entende? Muito mais ou não vive. menos quando, né? Para não dizer a pior, né? Quando você fica aprisionada e não dá conta de sair daquilo, né? Simplesmente por medo de olhar para as situações, seja ela quais forem. Né? Se é aprendida, se veio no campo, se foi porque apanhou muito quando era criança, não importa qual seja o nível. Talvez vindo de outras vidas, né? Mas nós temos que olhar, entende? O Léo está falando o que é Léo? O que é saber pedir Saber ajuda é pedir ajuda sabedoria. é sabedoria. Exatamente. Quem sabe pedir ajuda, sempre ajuda também. Exatamente isso, Léo, porque o tal do pedir ajuda, vamos lá para a palavra coragem, né? 7. Vai dar um 7 no final. O 7, ele pode se tornar bastante arrogante. Eu é que sei, eu que. Mesmo não dando conta da situação. Então, assim, pedir ajuda, eu tenho que me colocar humilde. Entende? E não é fácil, muitas vezes, a gente se colocar na humildade. Humildade nada tem a ver com questão financeira, social, nada disso. Não, e nem tem a ver com se diminuir. Tem apenas a ver com ser Não, pelo capaz de contrário, é grandeza. É reconhecer as grandeza. suas vulnerabilidades, né? Reconhecer Exatamente. simplesmente que não dá conta de determinadas coisas. Exatamente, porque tem esses momentos. E é isso que o Léo falou, é sabedoria. É sabedoria. Porque eu estou vendo, eu estou começando a entender que tem algo, eu ainda não consigo lidar com aquele algo. Então, sim, eu vou entrar na minha humildade e vou pedir ajuda, e vou pedir a alguém. Quando eu faço isso, o processo que está acontecendo aqui dentro, eu consigo, quando eu volto, eu retorno com outra coisa. Entende? Eu trago uma outra vibração, uma outra energia, e é isso que ele falou. A gente se torna aquele que ajuda também. Né? Então, é um processo infinito esse, e lindo, quando a gente se propõe a fazê-lo. Agora, quando eu fico na arrogância, no medo, você vê aí que a gente está vendo, está acontecendo aí na política, como é a forma de querer ganhar no berro, na arrogância, passando por cima, igual um trator. Não é assim? A gente está vendo isso, nós estamos com vários cenários, né, mundial, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, assim, a humildade é a única coisa que a gente não está vendo acontecer aí, Ela está em né? falta no mercado. Tá em falta. Mas é um processo que, assim, por medo, eu não quero sair do lugar, e como eu não quero sair do lugar, eu não quero que ninguém saia. Sim. Eu não quero Sim. que nada mude. Eu não quero que nada transforme, porque aí aquilo vai fazer com que eu tenha que mover o meu carro, entende?
E eu acho que é justamente isso que está assustando a muitas pessoas, porque aquela pseudo-realidade felizinha, bonitinha, né? Onde todo mundo muito voltado para fora, onde é, é chavão, mas é a verdade, né? O ter deu lugar ao ser, né? E aí as pessoas muito distraídas com um milhão de coisas, levando uma vida que não ia levar a lugar nenhum, na verdade, mas é o que temos para agora, então vamos fazer de conta que está tudo bem e não se pensa nisso. Lógico, isso generalizando, né? Felizmente não são todas as pessoas, felizmente já Não, temos não, não, não. muitas pessoas em um outro patamar, em uma outra realidade, em uma outra competência para criar realidade, né? Sim. Mas a falta de enxergar a nós mesmos como seres espirituais, né? A falta de reconhecer a nossa natureza espiritual como sendo a verdadeira e a incapacidade de interpretar essa nossa vida, a nossa passagem aqui como apenas uma sucessão de experiências que tem como propósito a nossa evolução, o nosso aprimoramento, ou como dizem alguns mesmos, Deus quis experimentar através de nós e pronto, está Sim. tudo bem. Não temos sequer obrigação de nos tornarmos melhores, porque também há quem diga que nós já somos tudo o que nós temos que ser. Só que nós não permitimos, nós, né, dentro dessa configuração, nós não nos permitimos expressar isso, nós sequer, na maioria das vezes, nos lembramos disso. E eu acho que é justamente isso que faz falta nesse momento. É a partir dessa conexão com essa realidade, de, é, de nos conectarmos com a essência mais pura, de nos lembrarmos quem de fato somos. A partir daí é que nós vamos conseguir encontrar a nossa forma de nos imunizarmos. Porque se pararmos para pensar, até já foi dito isso também na nossa live sobre o medo da morte, né? Sobre a morte, o que de pior pode acontecer enquanto seres físicos aqui? O que de pior pode acontecer? É a morte, né? Quer dizer, algumas Será que é pessoas podem pior? dizer que existe um. Não, estou falando Será que é pior? Há quem diga que não. eu não penso assim. Eu digo com relação à maioria, né? Com relação ao que é geral. O que a maioria das pessoas mais teme é a morte. Então, quando nós começamos a voltar o nosso olhar, o nosso entendimento, a nossa atenção para essa nossa característica, para essa nossa realidade primeira, que é a espiritual, ou seja, gente, não acaba aqui. O que vier, e aí tem pessoas que dizem que isso é ser conformista, isso é não querer, bom, não querer sofrer. Acho que também a gente vive, né, numa eterna fuga a gente coletivamente, numa eterna fuga da dor, do sofrimento e buscando o prazer e o conforto, isso é da natureza, mas da natureza temporal, da natureza enquanto dentro dessa fisicalidade. Mas não é a nossa natureza essencial. E aí eu queria que você falasse um pouco de como no dia a dia nós podemos estar trazendo de uma forma mais consistente, de uma forma mais presente a nossa verdadeira presença, essência. Eu acho que o primeiro ponto é querer. É, sabe aquele momento que você conversa com você e que naquele não tem ninguém olhando?
Você está sozinho. Quer dizer, você não tem que usar máscara, você não tem que fazer papel, você não tem que nada. Ser verdadeiro com você mesmo, né? A gente está sendo obrigado a usar máscara e isso pode ser muito interessante, a raiva que muitas pessoas estão tendo por ter que usar uma máscara. Isso é como o tal do ficar em casa, nós temos que olhar também para essa máscara com esse outro olhar, né? Porque se me irrita colocar uma máscara, por que que eu vivo com Usando máscara máscara. uma vida? Entende? Então, assim, é começar de fato olhar para você, se olhar no espelho e olhar nos teus olhos e enviar amor. Quantas vezes você fez isso numa vida? Olhar no espelho e enviar amor, em se honrar, em respeitar o teu eu. Nós temos que começar com pequenos passos, mas começar a prestar atenção. O que é quando você fala determinada coisa? Será que aquilo aqui dentro encaixou direitinho? Será que aqui dentro não deu um aperto? Será que não entende? Nós temos que começar, de alguma forma, a nos olhar. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que começar a observar se eu estou só usando uma máscara e cumprindo um programa, ou se eu realmente estou prestando atenção no que o meu eu aqui dentro pede. São pequenos movimentos que a gente tem que começar a ir fazendo, sabe assim? Porque esse movimento, o primeiro é o querer. E se eu perceber que eu não consigo de jeito nenhum sozinha fazer esse movimento, eu tenho que pedir ajuda. Se eu não tenho dinheiro para pagar um terapeuta, conversa com um amigo. Entende? São coisas que a gente pode ir fazendo, não é impedimento, sabe? Assim, nós temos que fazer um movimento, né? Porque o medo, como na conversa que a gente teve, né, sobre a morte, o medo de morrer nos leva a viver uma vida morta. O medo de amar, eu vivo uma vida sem amor. Ou em relacionamentos completamente. Então, existe aí esse medo interno, nos leva a retrair de uma forma tão absurda que a gente passa a não viver plenamente. Eu gosto muito de um poema, eu acho que não sei se é Rumi, O Dia que Eu Fiquei Louco, eu não sei se vocês conhecem esse poema. O poema, eu não lembro agora, depois eu ponho direitinho o nome, eu acho que é Rumi, não sei. Que é o seguinte, um homem, ele
sonha que um ladrão entra na casa dele e roubou todas as máscaras dele. E ele acorda, então, desesperado, sem nenhuma máscara, e ele sai correndo pela rua, gritando igual um louco: roubaram minhas máscaras! Ah, roubaram minhas máscaras! E ele sai nu, né? Gritando que roubaram as máscaras dele. E aí uma criança que está sentada em cima de um muro, ele vai e grita: é um louco! E aí ele olha para cima para poder olhar para a criança. E na hora que ele olha para cima, ele sente pela primeira vez os raios de sol batendo na sua pele nua. E ele agradece ao ladrão. E é o dia que ele se torna um louco. Esse poema assim, me deixa toda arrepiada, porque ele é muito profundo. Maravilhoso. É maravilhoso. Então, eu vejo que esse momento que nós estamos nele, de forma, vamos pôr aí, subjetiva e não tão óbvia, está nos trazendo esse outro lado, né, de percebermos esse movimento, né, em a máscara está nos irritando, não poder sair de casa está nos irritando, tem uma série de coisas aí e que eu tenho que observar e transformar tudo isso, né? Porque é um movimento, eu falei isso da outra vez, vou repetir. A mudança, eu posso pedir ajuda, isso é uma coisa. Mas a mudança acontece de dentro para fora. Sim. E nunca de fora para dentro. Porque é aquilo. Aqui é o nosso tempo. E nós temos que honrar essa estrutura. A nossa soberania interna. Eu posso não entender que eu sou espírito, que eu sou divino, se eu não tenho esse entendimento. Mas mesmo que eu não tenha esse entendimento, eu não posso desonrar quem eu sou. Então, é um aprendizado que nós temos que começar a ter e realmente dar esse passo em direção a nós mesmos, sabe? Nós já nos abandonamos por muito tempo. Nós precisamos agora voltar. Voltar para casa, que é aquilo que nós falamos na live passada. Voltar para casa, porque olha que coisa, é dentro de casa que a gente pode tirar as máscaras, né? É dentro de casa que a gente pode ser quem a gente é. A gente se permite. Então, se não tá bom, se tá gerando medo, se tô inseguro, ou vamos olhar seriamente para isso. Se eu não dou conta, liga para alguém, pede ajuda, pede socorro, porque a gente não só pode como deve, Não né? só pode como pode. Fazer esse movimento, né? Fazer essa e não é um movimento para o externo, é um movimento para o interno, né? Não é sair mais,
né? Não é, outro dia eu vi um videozinho, até muito bonitinho, porque é uma criança pequenininha, bebezinha ainda, que fala toda difícil, oh, mãe, tal, mamãe, mas eu preciso ir para o shopping. Isso é ensinado. Que criança que quer ir para shopping, gente? Isso é ensinado. Entende? Quer dizer, eu preciso. É, então, até nisso nós temos que começar a prestar atenção do que valores que a gente passa para os nossos filhos, né? O que é que a gente está demandando como sociedade, como humanidade, né? Nós precisamos mudar. Mas esse movimento e sair desse vírus do medo que foi jogado no campo afeta todas as pessoas. Mas tem algumas poucas que já estão prestando atenção, está prestando atenção e está saindo disso. Está olhando com outro olhar, e isso não quer dizer que essas pessoas também não estejam em estado de alerta. Vamos lembrar, medo é para nos colocar em estado de alerta, não para paralisar a vida. Uhum. Isso aí é uma grande diferença entre uma coisa e outra. Então, eu tenho que olhar para isso, sim, ter cuidado, sim, fazer, né? Ter cuidado é uma coisa, parar é outra. Sim, e a gente realmente precisa ficar atento, que até aquele trecho que eu te passei, né, de uma fala do meu filho, que ele já está com medo do que vai ser quando isso passar, que a convivência voltar e que as pessoas tiverem medo do contato. Como que vai ser isso? Então, assim, isso já está perturbando muito, porque se parar para pensar muito também é complicado, mas do jeito que as coisas estão, e a gente já percebe isso, né? Eu lembro das primeiras vezes que eu saí, assim, que as pessoas tinham começado, recém começado a usar máscara. Gente, todo mundo tão desconfiado e aquela coisa com vontade de chegar perto, mas ao mesmo tempo, sabe? E uma senhora até comentou comigo que ela ficou muito chateada porque ela viu uma conhecida do outro lado da rua e foi toda alegre cumprimentar, e de lá mesmo a mulher gritou: Não, nem chega perto, porque eu estou apavorada, eu estou morrendo de medo. E não deixou, a outra ir atravessar a rua para poder estar um pouco mais próximo. Sim, Não sei nem se ia sim, abraçar, sim, alguma coisa assim, sim. mas ela gritou do outro lado que não era para a pessoa nem atravessar. Então, assim, a gente É chocante, né? precisa. É, e acho que uma das coisas, quer dizer, são muitas coisas jogadas ao mesmo tempo, com esse intuito de Sim, enfraquecer, mas, felizmente, volto a repetir, que a gente tem visto, até pelo fato de não estar funcionando como se pretendia, né? Que as pessoas estão sim mais atentas, as pessoas estão sim mais despertas, as pessoas sim, estão conseguindo sim. é, não comprar, não engolir essa história. Mas ainda assim, É, é, como. eu outro dia vendo que eu tô lendo de tudo, 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 tudo. E na Inglaterra estão lançando lei proibindo casais, por exemplo, que são namorados, mas não moram na mesma casa, não podem se encontrar dentro de ambiente fechado, só na rua. E estão lançando programas de celular, um aplicativo que vai detectar que onde você vai ter que ter sua ficha médica, então vai detectar se a 2 metros de você já está chegando alguém, entende? E estimulando as pessoas a denunciarem seus amigos, seus vizinhos e etc. Essas pessoas que embarcam nisso são as pessoas que estão com muito. Elas É, foram pegas por esse processo. Então, o que o seu filho está falando é verdade, porque muita gente está embarcando nessa
e vai virar crime abraçar uma pessoa, abraçar um amigo. Vai mudar a nossa forma de ver a vida após isso tudo? Vai. Quem não tem medo não vai entrar nisso. Mas quem tem medo, entende? A vida vai ficar mais, se era triste, vai ficar um pouquinho mais. Porque essa pessoa vai ter medo de viver. Apesar dela ter medo de morrer, ela vai ter medo de viver. Ela vai fugir totalmente do propósito da vida, que é viver. A vida é viver. Nós não temos garantia nenhuma estando aqui. Sim, sim, Qual é a garantia que nós temos? Nenhuma. Né? Ah, você quer namorar comigo, mas você vai me amar eternamente? Que garantia que existe isso? Não existe. Então, a coisa por isso que eu falo, nós temos que prestar atenção e saber estar no centro, equilibrados. Hoje nós temos que estar muito equilibrados para não entrar nessa guerra, porque é uma guerra. Eu não tenho que pender para lado nenhum, eu tenho que ficar no eixo e saber lidar com os dois lados, porque esses dois lados são meus. A guerra que está acontecendo do lado de fora, na verdade, está acontecendo lá de dentro. Reflexo. Sim, sim. Quanto mais, por isso a importância da gente meditar, por isso a importância da gente ir para a natureza, colocar os pés no chão, abraçar uma árvore, porque isso traz o nosso eu para o centro. E eu paro de brigar internamente. Quando eu paro de brigar internamente, eu aceito. É dessa forma. Por enquanto é dessa forma, beleza. Isso não quer dizer que eu estou achando lindo, nem que eu estou achando horrível. Nada. Mas dessa forma. isso é interessante. Isso é interessante reforçar, Dulce, porque eu mesma eu tive muita dificuldade para assimilar essa verdade. Eu achava um absurdo. O primeiro passo para mudar uma situação é aceitá-la. Gente, como assim? Se eu aceitar, significa que eu não vou mudar nada? Significa. Não, é aceitar, é olhar para aquilo que é. E a partir do momento em que você aceita, você para de gastar energia de forma pouco inteligente, né? Você para de gastar energia tentando simplesmente que as coisas fossem de uma outra forma, porque não são, as coisas são como são. Então, quando você aceita, aceitar, hoje para mim está muito claro, aceitar é simplesmente ser capaz de olhar para aquilo que é. E a partir do momento em que se olha a entender e a mobilizar recursos e a descobrir formas de promover as transformações possíveis. E se, no final de tudo, não for possível nenhuma transformação no contexto, já terá acontecido uma transformação dentro de nós. Sim, sim. E isso é importante porque essa aceitação, quando eu aceito, eu paro de brigar. Parei de brigar. Ok. Né? Porque quando a gente entende que é a nossa consciência que cria toda a realidade, se eu aqui dentro estou me debatendo 24 horas, ou pipocando para um lado para o outro, não, é luz, não, mas isso, não, mas eu estou emitindo toda essa informação no campo. E eu aumento as histórias, eu dou força às histórias, e aquilo retorna. Então vai ficar um ping-pong. Eu mando,
e volta, e vai fortalecendo em mim mais confusão, mais dúvidas, mais medos, mais tudo, né? Então, Tudo daquilo quando que a gente não quer. eu aceito e paro de brigar, acalma internamente. E eu aí, então, direciono o meu foco para aquilo que realmente aqui dentro do meu coração, entende? Eu mudo o olhar. E aí a coisa começa a, então, a dar essa volta. A roda começa a girar de outra forma, não mais em conformidade com o que todo mundo está falando, né? Ou que você começa a criar um campo dentro do campo. Nós precisamos desse campo que está exato. Criar um número específico, um X, um quanto de pessoas já nesse outro estado para começar a afetar o campo com outro nível de vibração, saindo dessa paranoia, né, que foi gerado no planeta. Então, cada um de nós é responsável pela sua própria caminhada. Não adianta eu querer jogar a culpa no governo, porque não é o governo. Não adianta eu querer jogar a culpa no vizinho, porque não é o vizinho. Não adianta eu querer jogar a culpa em pai, mãe e avô, vó. Não. Eu tenho que parar, eu tenho que olhar, eu tenho que assumir a minha responsabilidade de fazer esse movimento. É assim ou foi assim até agora? E agora? O que eu quero? Chega, vamos parar de brigar. Pá, e agora? Então, é um direcionador, mas é interno. Quando cada um de nós fizer isso, nós vamos ter uma mudança. Ou vamos ter o salto, ou seja lá o nome que é, mas vai ter uma mudança, o que? Consciencial. A gente muda a frequência daquilo. A gente sai da briga, aquieta, para, observa, aceita, né? Aceita, é assim, para poder gerar outra coisa. Esse movimento todo aí. Pode parecer muito grande ou muito assustador fazer esse movimento. A grande maioria não está acostumada a fazer por si só, né? O olhar para dentro e caminhar de acordo com o teu interno, mas já passou da hora, né? Já passou da hora e nós precisamos fazer esse movimento. A minha irmã está aqui, ó. Ela está escrevendo aqui, ó, como se diz, eu sou o caminho. Exatamente. Eu sou o caminho, né? Nosso queridinho já falava isso lá atrás e nós não entendemos isso até hoje. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não era ele. Eu sou é poderoso. Né? Ele era também, e nós também somos. Mas esse entendimento é forte, né? É muito forte. E o caminho só é interno, não é externo. Essa é a grande mudança. É a porta que só abre por dentro e a chave, novamente, é a intenção pura. A intenção pura é a chave que abre essa porta. Sim, por dentro. Sim, sim, sim. E é aquilo, essa intenção tem que ter esse querer. Sim, não é a intenção só de ficar pretendendo e passivamente aguardando, né? Não. É ativo, né? A intenção com a ação. Sim, né? Eu falo que é a tal da fé, né? Que as pessoas ficam assim, tem que ter fé.
E muita gente acha que ter fé é cruzar os braços e esperar cair na cabeça, né? Não, a fé é ativa. Você pode até ficar Sim, quieto, mas o teu interno está trabalhando. Porque precisa ter esse movimento. movimento de ação para que as coisas aconteçam, né? Sim, Enfim, isso aqui é uma conversa para horas. sim, sempre é, sempre é. É, E será que tem alguma coisa que ainda a gente possa acrescentar como sugestão prática para que as pessoas realmente possam se fortalecer, né? Se manter mais imunes ao medo? Qual seria a vacina anti-medo? A gente já sabe que é o amor. O antídoto do medo é o amor, né? Não é sim, nada mais sim. disso do que isso. Se entrar na frequência do amor, cura tudo. Aí acaba tudo, né? Boa noite, Leonor. Beijo. Ei, Meire. Mas é isso. O amor é realmente a frequência, né, que maior que nós temos. A grande maioria não sabe o que é amor, Uhum. porque é uma frequência extremamente elevada. Como você gosta de me falar fotonovela, não vou falar fotonovela, Pode mas falar. nada Não se tem a sinta ver constrangida. com nada tem a ver com romance, Com amor romântico. né? O amor não é uma Não, emoção. não, é uma frequência, né? E como o medo também é uma frequência, Sim. o amor também é. Na verdade, a gente não entende nada disso. Então, Uhum. é começar a realmente aquietar e a olhar um pouquinho diferente do seu olhar cotidiano. A ir passear, ousar, tô com medo de sair, não, mas dá uma saída, vai em um parque, ou vai caminhar na rua, vai tomar um sol. Sol é fundamental, gente, para sair de depressão, para sair de uma série de coisas. O sol, ele é vida, né? É, é fazer mais simples. É, eu tenho medo de encontrar as pessoas, mesmo que sente a 1,5 m, não tem problema, conversa com as pessoas, dê um passeio, não fique preso dentro de casa o tempo todo. Isso não quer dizer que você vá sair loucamente sem fazer os devidos cuidados que a gente tem que fazer. Vamos fazer. Cuida, usa máscara se for o caso, mas não se limite. Não ache que a vida tem que ser aprisionante, né? Eu adoro dançar, né? Colocar música dentro de casa e dançar. Isso traz um senso de liberdade muito grande, principalmente dançar que não tem ninguém em casa, você dança, rodopia, pode fazer as bobagens que for horrível, né? Porque não tem. Isso traz algo dentro de nós, uma leveza, uma coisa. Então, são assim, não queira começar fazendo coisas muito grandes. Os passos Uhum. iniciais são simples, pequenos, mas tem que ser firmes, Sim, né? sempre. Meditar é uma coisa muito boa, mas a grande maioria não sabe meditar. Então, não precisa paralisar o dia para poder meditar, que aliás nem é isso. Né? Meditar é a gente estar centrado. Mas podemos fazer
5 minutos por dia de silêncio. Aliás, com relação a esses 5 minutos, é uma recomendação que eu costumo fazer também para os clientes, enfim. Eu falei isso numa live recente também, que é as pessoas criarem o hábito de colocar, bom, quem usa, né, despertador ou algum alarme para acordar, de programar para 10 minutos mais cedo e ficar, não é para levantar e não é para dormir de novo, é para ficar 10 minutos consigo mesma. Se não for dormir de novo, se achar que não tem o risco de dormir de novo, pode ficar deitado. Mas se não, senta na própria cama Senta. e fica ali, na sua própria companhia, respeitando o momento de transição entre o sono e a vigília, porque normalmente a gente acorda já no automatismo e já sai para loucura, nesses dias, para quem pode ficar dentro de casa, até que não, mas normalmente já é atrasado, já entrando no ritmo muito acelerado, né? Sim. Então, esse momento pela manhã, logo após acordar, ali, quando né, a gente ainda precisa de aquecer para poder começar a funcionar, é um bom momento para para essa quietude, para cuidar de si mesmo, para olhar para dentro, para ter um diálogo interno, até se programando para o dia, conversando com as células, acessando logo pela manhã a lembrança da, da origem, da essência divina. Então, assim, esse não é rezar, não é fazer ritual, não é nada, gente. Se possível, assim, olha, Sim. uma coisa que é muito legal, toque o próprio rosto. Está fazendo Sim. pequenos movimentos, como se estivesse tocando um bebê, suaves, gentis, simplesmente se dando um pouco de amor, sabe? Sim. Fazendo um carinho e se dando condições para começar o dia de uma forma mais harmoniosa. Uhum. Isso é uma coisa Uhum. tão simples. Entretanto, algumas pessoas que passaram a adotar isso, né, depois que eu sugeri, relataram que faz toda a diferença. É uma coisa tão Sim. simples, isso não precisa de nada especial. Né? Se dorme acompanhada de alguém, diz para a pessoa, olha, eu vou acordar um pouco mais cedo e se for precisar de relógio e tal, esse momento é para eu ficar Uhum. quietinha comigo, então, né? Comunica, porque aí Sim. não tem interferência e não tem problema. Outra coisa que eu acho importante a gente falar, e talvez você tenha alguma dica também para dar nesse sentido, é que no próximo sábado, já que a nossa conversa agora é só na outra quarta, né? No sábado nós temos uma data, um momento importante, que é o solstício, que é um dia também bacana para a gente se conectar mais, se conectar com a energia do sol, se conectar com a terra. E aí eu queria também ver se você tem mais alguma sugestão aí do que a gente pode fazer. Aqui para nós, né, no hemisfério sul, é o solstício de inverno, Inverno. né? E no norte é o solstício de verão, né? Onde às vezes a noite mais longa ou o dia mais longo, né? É entrada de verão e inverno. Esses momentos são momentos energéticos muito fortes, né? Onde a gente sim pode estar aproveitando para, por exemplo, no inverno já traz uma informação mais de Introspecção. recolhimento, introspecção, aquietamento, porque é o próprio do inverno, né? É frio, a gente agasalha, a gente quer ficar mais, tomar sopinha quentinha, fazendo, né? É aquele movimento mais onde propicia para que a gente esteja mais
quietos. E é um excelente momento para que a gente fique com a gente, para que faça esse olhar. Já no hemisfério norte, que é entrada de verão, já impulsiona as pessoas. Aí o quê? É o movimento contrário, a sair, né? Uhum. Os ciclos são muito importantes, porque são os movimentos de ir e vir, né? Eu venho, aquieto, recolho, processo internamente, depois eu vou Vou. para a vida. E levo tudo isso, né, que eu processei aqui, e eu vou, então eu O próximo ciclo. desabrocho, eu vou para a vida, né? São ciclos. E agora, então, vai ter, né, no sábado, dia 20, eu acho que é sábado, né? E logo no dia Sábado. seguinte é o eclipse, mais um eclipse, dia 21. É. Então, a Maria Helena está aqui falando, né? Temos eclipse no dia 21, né? Então, é um processo, vai ser energeticamente forte, muito intenso. Tem muita coisa acontecendo externamente, e creio que se está acontecendo externo, está acontecendo interno em todos nós, né? Uhum. Que foi toda essa conversa aqui, né? Os muitos medos do que vai ser, o que vai ser a vida, o que, né? Que está aí. Isso tudo energéticos intensifica. Então, é momento para a gente, sim, mais observador. Se pudermos sair e estar em contato com a natureza, maravilha. Se puder fazer esse movimento de interação, não precisa falar nada, sentar e encostar numa árvore e ficar quieta, por exemplo, né? Uhum. Ou mesmo abraçar uma árvore, lembra quando a gente abraçava a árvore lá, né? Na Nossos Suécia. passeios, assim, são esses pequenos movimentos, mas quanto mais você realmente estiver conectado, porque esses dias específicos, com esses movimentos específicos, eclipses e tudo mais, eles aumentam, fica tudo muito aberto ou forte. Latente. Se você entra de verdade e conecta, pode acontecer de haver verdadeiros portais sendo abertos, de acessos, né? Então, É aproveitar. não entrar em confusão, isso eu falo, não entre em confusão, não entre em julgamento, não entre em guerra, não entre em... Não faça isso. Porque a Maria Helena está até escrevendo aqui, o Sol vai ser eclipsado pela Lua. Imagina, né? No dia 21, que vai ser o eclipse, a Lua, que é a parte oculta, ou vamos dizer, seria fazendo sombra ao Sol, né? Ou diminuindo a intensidade e a força desse Sol. Então, assim, busque, eu ia falar tente, não, tente já dá a opção de errar. Não. Uhum. Busque, não, busque estar mais conectado nesses dias. Se não sabe meditar, se não, coloque músicas boas que elevem a frequência dentro de casa. Faça esse movimento com você de, se for através de uma oração, faça uma oração, acenda uma vela, acenda um incenso, faça uma oração, reverencie
a natureza, o teu ser, a vida. Mas saia da televisão, saia das mídias, saia disso tudo. Tente não trazer essa coisa que está aí acontecendo para dentro desses momentos sagrados seus. Porque é como se ao voltarmos nossa atenção para essas coisas, para a mídia, para o que está de ruim acontecendo, ou nos permitirmos entrar em algum conflito, e, na verdade, isso tudo faz com que nós desperdicemos, né? Esses influxos de energia que estão sendo disponibilizados. E ao nos conectarmos com a nossa própria essência, ou ao nos voltarmos para aquilo que é sagrado para nós, seja o que for, né, de uma forma mais consciente, fazendo aquilo que nos faz realmente, que nos proporciona essa conexão, esse sentir Sim. integrado, né? Isso nos amplia, é como se nós ampliássemos os nossos receptores para nos beneficiarmos dessas energias que vêm. Sim. Lembrando que a Sim. energia do solstício é uma energia favorável, a energia do eclipse não. O eclipse é justamente isso, é a luz sendo encoberta, ou seja, existe algo entre a luz e nós, né? Existe algo se coloca entre a fonte e nós. Mas também não é um momento para temer ou nada disso. É simplesmente que não é algo onde um momento em que nós devemos nos é, é, voltarmos mais para dentro, voltarmos mais para Sim. o divino interno, como uma forma de passar por isso sem. Sim. E como vai estar esse eclipse aí, bem junto do solstício, né? Que é o Sol e a Lua, o dia maior e a noite maior, né? O dentro e o fora, Fora. né? A Maria Helena está falando isso, que vai envolver todas essas coisas, o fora e o dentro, né? O externo e o interno. Então, mas aí a gente tem que estar atento de não trazer esse externo confuso e irritadiço e tão Turbulento. turbulento para dentro, né? É melhor acalmar internamente e trazer esse equilíbrio, e você trazer esse equilíbrio para fora, do que você Sim. se espelhar no que está acontecendo lá de fora e trazer isso para dentro. Uhum. Nós temos que mudar a direção dessa seta aí, né? Sim, eu sei. Lembrando que acontece, em primeiro lugar, é aqui dentro. Né? Então, é acessar realmente amor, ler coisas boas, ler. Tem tanta coisa maravilhosa que a gente pode ler, tanta música maravilhosa que a gente pode escutar. Fazer esse movimento por nós e refletir isso no nosso externo. Mas acho que é isso, né? Senão nós vamos ficar aqui até. Até amanhã de manhã, até o Face derrubar a live. Bom, então acho que está dito. Alguém perguntou aqui se a live. A Maria Célia perguntou se a live fica gravada. Sim, da vez passada a gente conseguiu gravar, tá? Fica disponível, tanto no perfil da Dulce quanto no meu. Você subiu para o YouTube, Dulce? Ah, Subir. passa. Então fica. Vamos torcer para que dê tudo certo hoje também. No mais, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora, se não, só Cale-se semana. até a Não, quarta não, que vem. não Cale-se cale para até a vocês. quarta que vem. Não pode mandar pode mandar inbox se tiver alguma coisa, mas a gente vai responder Sim, sempre durante o bate-papo, que é para ficar sim. para as demais pessoas, né? Então,
Gratidão mais uma vez por essa Isso. interação. É sempre uma alegria poder partilhar esse momento aqui com você e com todos vocês, com todos os presentes que nos honram com a presença, com a atenção valiosa. E quarta-feira que vem tem mais. Sim, sim. E eu também agradeço todo mundo, esse bate-papo maravilhoso. E vou deixar só um recadinho. Tem uma fala que todos nós escutamos e levamos para uma conotação um pouco não tão boa, que é Deus ajuda quem cedo madruga, como se Deus ajudasse somente quem acordasse cedo e né? Ralar o dia inteiro e etc. Eu vou mudar um pouquinho essa frase. Deus ajuda quem cedo desperta. Quanto mais cedo a gente despertar para quem a gente é, nós vamos ter a ajuda dessa energia. Então, beijo para todo mundo. E assim é. E até quarta que vem, né? Até quarta que vem. Bom Até. solstício para todo mundo. Boa entrada Aqui, aí no inverno. só colocando mais uma coisa, que se alguém tiver sugestão de tema que queira colocar para a gente, né, pode mandar no inbox, né, Dulce? A gente aceita sugestões, tá bom? A gente tem uma lista de pauta aqui, mas se quiserem sugerir, a gente está aberto. Gratidão, gratidão. Ó, beijo para todo mundo. Até.